o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Deuteronômio 28, no verso 7, diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Yahvé fará de ti povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, na terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que nesse dia te ordeno para guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Amém, irmão? Pode sentar. Irmão, obedecer os mandamentos de Deus compreende uma série de fatores. Nós, quando estudamos um pouquinho a história de Israel, ou lemos aí, qualquer livro que a gente pega, menciona sobre essas coisas. Israel era uma nação odiada. Um dos fatores que fazia de Israel ser uma nação odiada era o fator de Israel ter apenas um Deus, ser a religião monoteísta. E para Israel testemunhar desse Deus, e não era testemunhar desse Deus no sentido de falar para que os outros se convertessem, não, apenas para Israel manter viva a sua própria fé, a sua própria crença, eles já tinham que incorrer num risco terrível. Todo mundo odiava Israel. Vem a igreja, se espalha pelo mundo e continuou o mesmo estilo de ódio que tinha sobre a nação monoteísta de Israel, passou sobre a igreja. Lá no princípio, lá em tempos antigos, quando Israel foi levado, quando Israel esteve no cativeiro, no tempo de José, que não foi um cativeiro, se tornou cativeiro depois, vê-se que escrevem os historiadores a crítica que existia dos egípcios aos hebreus. Por quê? Porque adoravam um Deus que não tinha a imagem desse Deus, então era chamado o Deus sem rosto, e eram criticados porque tinham apenas um Deus. Eles achavam, não, um Deus só não é o suficiente. Aí eles tinham o Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus das águas, o Deus das nuvens, o Deus das moscas, o Deus dos mosquitos, o Deus dos ratos. No Egito tinha tudo que era Deus, e assim sempre foi todas as nações. Até hoje existe um monumento imenso lá na Índia, se não me falha a memória, que é um mausoléu onde se cultua o Deus rato. E as pessoas têm culto ao Deus rato, eles cultuam tudo, cultuam o rato. Na Índia também, né? Cultuam a vaca, enquanto o povo está lá morrendo de fome, tudo subnutrido, sem proteína, milhares de vacas passeando para lá e para cá como verdadeiros deuses,
Se você vier pela estrada e a vaca deitou, você tem que ficar no carro esperando até a hora que a vaca se levante. É proibido sequer buzinar para a vaca sair, é um sacrilégio. Não pode. Tem que esperar a vaca sair, porque a vaca é Deus. E aí, para Israel falar, para um cristão, para quem conhece o Deus vivo e verdadeiro, expor a verdade desse mundo espiritual contra essas loucuras, ele vai ter sempre que estar expondo a sua vida, porque nós já vimos que sempre que falamos a verdade, as pessoas, quando se veem vencidas pela verdade, perdem seus argumentos, elas não simplesmente viram as costas, mas elas desejam te matar, porque você tem uma verdade que elas não conseguem te confrontar, não conseguem te calar. Então, simplesmente o desejo é te matar. Isso é um retrato. Foi por isso que mataram Jesus. A Bíblia diz que os sacerdotes judaicos entregaram Jesus por inveja. Isso é mencionado, pelo menos eu já li 2 vezes. Tem uma passagem bem clara que repete isso o tempo todo lá, numa passagem que nós lemos constantemente, e tem um outro textozinho pouco conhecido, 2 passagens que falam que Jesus foi entregue para ser crucificado por inveja. Inveja de quê? Dos carros luxuosos de Jesus? Da mansão que ele morava? Das suas roupas finíssimas? Inveja de quê? Das suas sandálias? Inveja das palavras que ele tinha, que calava todo mundo. E todo mundo dizia: este homem fala como quem tem autoridade, este homem ensina como quem tem autoridade. Aí alguém foi lá prender: não, ninguém fala como ele. Como? Vocês também foram enganados? Sempre que você vai expor a verdade, irmão, ali naquele momento você está expondo a sua própria vida, está colocando em risco a sua própria vida cada vez que você fala a verdade. E quando eu falo verdade como ela é, e não tem outro jeito de ser, absoluta. Eu até criei uma frase, uma daquelas que o Senhor me deu, que eu acho interessante: se a sua verdade não suscita a guerra, você não passa de um mentiroso. Essa frase eu acho fantástica. Quando o Espírito de Deus me sobrou essa frase, eu saio espalhando ela. E a gente está guardando essas frases aí. Elas vão virar livro. Mas eu não paro para criar frases. Eu estou tomando café, o Espírito Santo me dá a frase, eu vou lá e escrevo. Estou almoçando, o Espírito Santo me dá a frase, eu levanto, vou lá e escrevo. Acordei, ele me deu a frase, na madrugada ele me deu a frase, eu levanto, senão a gente esquece, né? Levanto, vou lá e vou anotando. E essa eu acho fantástica. Se a sua verdade não suscita guerra, você não passa de um mentiroso. Porque no mundo que jaz no maligno, você me diz que tem uma verdade, mas você está em paz com todo mundo? Por que Jesus não ficou em paz com todo mundo? Se nós somos a imagem e semelhança dele, se somos chamados à mesma obra, enfim. Então, meu irmão, atente para isso. Se você quer andar na verdade, você está expondo a sua vida, você está correndo risco o tempo todo. Por isso que tem tantas promessas na Escritura. Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o mal não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guarda a tua alma, a tua entrada, a tua saída. Olha, até os fios de cabelo da vossa cabeça já estão contados. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que os temem e o livra. Provai e vede, o Senhor é bom, o Senhor conhece os que confiam nele, Ele é uma fortaleza. Haja promessa de guarda. Por quê? Porque eu estou em constante ameaça. O que eu preciso vencer? Eu preciso confiar em todas essas promessas, devem ser mais ou menos a perder de vista. Eu preciso confiar nisso e vencer o meu medo. Eu preciso disso.
A própria promessa dada a Israel é que eles habitariam rodeado pelos seus inimigos. E tem relatos em livros e mais livros que Israel, numa determinada guerra, em algumas das suas guerras, Israel era um bando de colonos lá, usando enxadas, usando seus artelhos lá, seus aparelhos de agricultura, para tentar se defender. E há relatos de que aviões, e não eram os drones modernos, não, aviões sobrevoavam, e quando os pilotos que eram contra Israel olhavam, o avião não tinha ninguém pilotando e pelejando a favor de Israel. Isso é muito impactante, porque isso não é o testemunho de apenas um homem. E esses não foram testemunhos de homens de Israel que disseram que viram aviões vazios sendo pilotado a favor de si. Não, foram os inimigos que relataram isso para todas as nações que viram. Não foi israelita que viu isso, não. Eles nem viram. Fique escutando uma coisa que eu vou te dizer nessa hora, meu irmão. Precisa falar? Você não vê, mas o Todo-Poderoso está guerreando por ti. Você precisa vencer o seu medo. Quantos cairão ao teu lado? E quantos à tua direita? Como alguém que tem uma promessa dessa pode permitir ainda que o sentimento do medo o neutralize? A promessa que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz que vamos fazer a conta assim, esses 11.000 que estão contra você, diz se eles estão na mão, se eles estão com espada, se eles estão com revólver, com metralhadora, com tanque de guerra, com canhão, diz, não diz, né? Não é especificado, né? Sabe por quê? Porque não interessa, não importa, não importa. Irmão, preste atenção, pelo menos nas palavras de Deus, já que você não discerne quem é o homem que está pregando para você. Preste atenção nisso. Você não sabe quem sou eu. Você não tem ideia da minha posição espiritual. Quem não discerniu até hoje, não vai discernir mais. Quem olha para mim e vê um moleque de bermuda e chinelo, não vai saber nunca mais quem sou eu. Você só vai saber quem sou eu se você for salvo e me contemplar lá no lugar que está reservado para mim. Senão você não vai nem saber quem sou eu. Presta atenção então, meu irmão, nas palavras de Deus, nas promessas que Deus tem feito. Quando eu tenho exposto a minha vida aqui, não interessa a Yakuza, porque a igreja não vai se curvar a Yakuza. Não interessa a maçonaria, porque o Deus da geração de Jesus Cristo não se curva a maçonaria. Não interessa Congresso Nacional, que o Deus da geração de Jesus Cristo não vai se curvar a eles. Não interessa traficante, porque o Deus da geração de Jesus Cristo não se curva a eles. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Valente eu só conheço um, se chama Jesus Cristo. Ele é valente, o resto tudo é trouxa, o resto tudo é otário, o resto tudo é patife. Valente é Jesus Cristo. Sou de aço? Não, nem o meu Deus. Ele também não é de aço. Porque se ele fosse de aço, ainda poderia ser abatido. Você tem, meu irmão, que entender que há um sentimento, há um complexo de sentimentos dentro de você. E esses sentimentos que estão dentro de você, eles vão te acompanhar, eles não vão sair de dentro de você, eles vão te acompanhar até a hora que o médico chegar, pegar na tua pulsação e colocar um aparelhinho e dizer assim, foi a óbito, está morto. Até aquele momento, esses sentimentos vão te acompanhar. O sentimento do medo
é para que você possa mostrar o quanto você teme a Deus. E quando Ele te disser, não temais, você mesmo com o teu medo, você encara o que vem pela frente. Você acha que Davi encarou aquele homem sem nenhuma abstinência, sem nenhum temor? Aquele gigante lá que dizem que tinha 3 metros? Davi desceu ao vale, mas não foi confiado no braço dele, não. O tempo todo ele disse, não, eu vou contra esse incircunciso, porque eu me garanto. Foi isso que ele disse? Não. Davi partiria para o braço com aquele gigante? De jeito nenhum ele faria isso. Mas ele confiou, como ele disse, o Senhor Deus que me livrou das garras do leão e do urso, também me entregará esse incircunciso filisteu. Ele não passa de um animal. Quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi desce o vale, confiado na estratégia que Deus já colocou na sua mente. Ele passa, ele desce, ele vai direto no ribeiro, pega 5 pedras e coloca e gira e manda. E tudo que se escutou foi a queda de um gigante. E essa história, meu irmão, enquanto tiver planeta Terra, talvez até lá no céu essa história ainda vai ser contada. Davi foi sem medo. Se ele fosse sem medo, ele teria se aproximado do gigante e partido para o braço. Lá estava o medo de Davi dentro dele, mas também estava a sua confiança em Deus. Se você espera que Deus retire de dentro de si o medo para você realizar alguma obra, eu te afirmo, você nunca realizará obra nenhuma. Esse sentimento não vai sair de dentro de você de jeito nenhum. Só que o teu sentimento de confiança em Deus tem que estar com a balança puxada para baixo. Vamos inverter, porque a confiança tem que pesar mais do que o medo dentro de você. Mas o medo vai existir sempre. O que vai ser da minha vida? Não, e se eu perder esse emprego, como é que eu vou pagar as minhas contas? Se você não puder fazer que nem Abraão, Jeová Jirê, Deus proverá. Se você não puder crer no impossível, você nunca será nada, porque esse medo nunca vai sair de dentro de você. Você foi criado com ele. Existe um medo dentro de todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem um medo dentro de si. Todo mundo! Mas você tem que entender que o teu Deus é maior que o teu medo. E não interessa o que você enxergue de fraqueza, o teu Deus só enxerga força. O que você vê de derrota, teu Deus só vê de vitória. Então, meu irmão, não adianta você ficar sustentando, se sustentando com algo. Não, como vai ser? Como será? Talvez, mas se você tem na sua mente caminhos de solução, eu vou te lembrar de uma palavra do Senhor que diz: Deus não entra em planos. Então não adianta você planejar a tua vitória, não adianta você planejar o teu refúgio, não adianta você planejar o teu sucesso. Cada sucesso seu que você planeja é um degrau de derrota. Mas quando Deus planeja as coisas, ali está a tua vitória. Só que quando Deus planeja as coisas para você, meu irmão, Ele não quer saber dos seus medos, dos seus temores, dos seus vacilos. Ele quer saber se você vai obedecer ou não. Isso é que Ele quer saber. Disse alguém para Deus: quem sou eu que vá a Faraó? Eu vou te dar os sinais. Joga o cajado aí na mão. Pega aí. Virou cobra, virou cajado. Põe a mão no peito. Viu agora quem sou eu? Agora vai lá em Faraó e diz assim: assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo. Você acha que Moisés chegou diante de Faraó sem nenhum medo? Eu não acho. Eu não acho. Nenhum homem no seu juízo normal
chega diante do maior exército do mundo que dominava uma região que era tipo o sudeste brasileiro, né? A região sudeste brasileira. Imagina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O Egito era um pouquinho maior que esse negócio todo aí. Era o maior exército então conhecido. Ninguém vai chegar diante do líder de uma área tão grande como essa e dizer assim: ó, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo, obedece. Sem imaginar que a qualquer momento uma espada pudesse dividir a sua cabeça do corpo. Irmão, não interessa se você acha que vai lá executar a palavra do Senhor e será a tua última palavra. Vai lá e executa. Vai lá e executa. Se for o teu último suspiro, que seja na execução do trabalho do Senhor, da vontade do Senhor. Cuidado com os teus medos, ele vai te destruir. Você acha que é normal um homem ficar na frente de uma arma? Você acha que é normal ficar na frente de uma arma? Sabendo que o cão do outro lado é só puxar o gatilho? Você acha que é normal? Você precisa provas maiores que há um Deus poderoso zelando pela tua vida? Que prova alguém precisaria? Você só testemunha de Deus, meu irmão, se verdadeiramente você conseguir ir adiante, empurrando o teu medo. O teu medo está ali na tua frente, tentando te bloquear, tu vai empurrando ele. A fé tem que superar o medo. A fé não extingue o medo. Irmão, você nunca ficará isento do medo, nunca ficará, mas a sua fé tem que se desenvolver a tal ponto que você supere o seu medo. É isso que tem que acontecer. Repara aqui, ó, em Mateus no capítulo 10, no verso 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus está mostrando que falar as verdades dele é expor a vida. Aí ele vem e diz assim: não temam esses. Vocês têm que me declarar. Todo aquele que me declarar diante dos homens, eu vou declará-lo diante do meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu vou negar diante do meu Pai, porque eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E aí ele diz assim, ó: qualquer que me... não penseis, o cabelo da vossa cabeça já está contado. Por isso não temais aos que matam o corpo, mas não têm poder de matar. Quem é que mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma? Jesus não está falando de animais. O leão, o tigre. Não, nós não vivemos numa sociedade com leões e tigres, nós vivemos numa sociedade de homens. E eu não vou testemunhar de Jesus para o leão nem para o tigre, eu tenho que testemunhar de Jesus para as pessoas. Jesus está dizendo que testemunhar dele é expor a vida, mas ele está dizendo: os cabelos de vocês eu já contei. Não temam, testemunhem, porque é o que me testemunhar diante dos homens, eu testemunho ele diante do meu Pai. Não tenham medo de quem mata o corpo, mas não tem poder sobre a alma. Entende, meu irmão? Agora, quantos já não foram ameaçados? Olha para a vida de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Alguns caíram ao fio da espada, caíram ao fio da espada na terra para ser recebido em glória na eternidade.
Você não pode temer, você tem que vencer o seu medo. Talvez a mensagem dessa noite, que é uma repetição, talvez já nem seja para todos, seja somente para os que vão sobreviver. Porque tem alguns aqui, meu irmão, que não vão crescer, porque não cresceram até aqui. Tem alguns que não vão crescer mais. Tem alguns que não vão nunca expor a vida pelo amor de Jesus Cristo, pelo seu evangelho, não vão expor. Mas são esses que terão o seu nome como um memorial e toda a terra vai conhecer. Toda a terra vai conhecer. Deus vai trazer um mover, meu irmão, que vai levantar pessoas aqui. Toda a terra vai conhecer quem são os valentes de Deus. Não é qualquer um. Não se iluda com uma camisa nem com o nome Geração Jesus Cristo. Esse nome, essa camisa, ele é vestido por dentro e não por fora. Não é qualquer um que passa pelas portas que está a caminho do reino dos céus. É quem ouve o que é pregado deste púlpito que está a caminho do reino dos céus. E muitos passam por aquelas portas, mas não ouvem, apenas escutam. Escutam, retine os tímpanos, mas não deixa descer ao coração. É para você aprender, para alguns já é redundante demais, já ouviram tanto isso. É para você aprender, meu irmão, expor a sua vida, não ter medo de nada. Ah, se eu morrer, o que vai ser do meu filho? Quem é que cuida do teu filho? É você ou Deus? Quem tem dado todos os recursos? Quem tem cuidado da tua vida? O Deus que cuida do teu filho, de você, é o que vai cuidar do seu filho, é o que tem cuidado, é só que você não enxerga. Você precisa vencer os seus medos, porque Deus tem obras, Deus tem palavras poderosas a dar aos guerreiros da geração Jesus Cristo. Essas palavras são espadas tão pesadas, tão afiadas, tão pontiagudas, que não é qualquer um que terá coragem de mencioná-las. Muitos aqui dentro vão ser como os que estão lá fora, quando me ouvem pregar, esse cara é maluco. Não, eu prefiro uma igreja que pregue paz e amor. Eu já falei que Deus de paz e amor, meu irmão, só tem o meu desprezo e o meu escárnio. O nosso Deus é esse que tem falado para nós fazermos as suas guerras, porque Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra. Não sei como é que alguém pode estar ouvindo o ministério há anos e ainda acreditar que o pregador Tupirani, ou o Deus do Tupirani, ou o Deus da geração Jesus Cristo ainda é um Deus de amor. Deus de amor é para aqueles que fazem a sua vontade, para quem não faz, Ele é fogo consumidor. O céu não é para qualquer um, é para os que fazem a vontade de Deus. Deus criou céu e criou inferno, porque Ele sabe que vai ter diante do trono dele duas pessoas, os obedientes e os desobedientes. A uns Ele vai dizer: vinde bendito, aos outros Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Eu tenho falado redundantemente: lute para que tu sejas capaz de apostar a tua vida no Evangelho de Jesus Cristo. Mas muitos não têm atentado para isso. Em Mateus 28, no verso 5, diz assim: contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais, vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Eu acho interessante essa palavra que diz para não temer, porque as mulheres estavam atemorizadas, estavam apavoradas, e o anjo diz: não temais, eu sei que vocês buscam a Jesus de Nazaré. Irmão, a quem você busca? O que você veio ver desse deserto, no alto desse morro? O que você busca na geração Jesus Cristo? O que você busca nesse ministério? É a Jesus de Nazaré? O anjo disse: não temais,
porque eu sei que vocês buscam a Jesus de Nazaré. Ou seja, se você busca Jesus de Nazaré, você não tem motivo para temer a nada. Só que as pessoas ainda estão confusas. As pessoas estão vindo ao ministério, mas o que está na cabeça delas não são os planos de Deus traçados por elas, são os planos delas mesmo, que elas traçaram. Estão vindo buscar um Deus em favor dos seus próprios projetos, mas não vindo buscar um Deus em favor dos projetos de Deus. E algo Deus já revelou há muito tempo nesse ministério: não entre na igreja para dizer para Deus o que você quer dele. Venha na igreja para saber o que Deus quer de você. É isso que você tem que saber. E essa foi a minha busca durante décadas, em que eu dizia: Deus, o que o Senhor quer de mim? Irmão, eu não sabia o que ia comer no almoço. Roupa rasgada, como já falei. Tênis furado, como já falei. Assim eu entrava na igreja, mas a minha oração era: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus me dá uma roupa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não. Quando eu descobri o que o Senhor queria de mim, meu irmão, com aquilo que Ele quis de mim, caiu uma enxurrada de bênção sobre a minha vida. Quando eu consegui descobrir o que Deus queria, andar naquela trilha, quando eu atingi o que Deus queria, tudo aconteceu. Agora, voltando aqui, irmão, lá em Naum 7 diz: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece. Quem que Deus conhece? Os que nele confiam. Você tem medo, mas com o teu medo ainda assim você confia. O teu medo não consegue minar a tua confiança. Eu já falei que todo mundo aqui dentro tem medo. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm medo. Tem algumas pessoas aqui que têm um medo que seria até, falando no bom sentido, seria até ridículo. Pessoas aqui têm medo de perder seu negócio, porque o seu negócio é bom, lhe dá o sustento. Ah, Deus, obrigado por esse negócio que me dá o meu sustento. Esse teu medo de perder o negócio que te leva a orar é uma hipocrisia diante de Deus. Você não tem que orar pelo seu negócio, você tem que orar pela direção de Deus. Eu já falei, eu já critiquei tanta gente aqui nesse bairro de Santo Cristo por causa de a praga da Universal lançou a campanha do empresário. Aí as pessoas acharam que ia virar empresário, saíram abrindo portinha de boteco para tudo que é lado, e alguns ficaram lá. Ah, Deus me abriu esse negócio. Você faz a obra do Senhor? Ah, não tenho tempo, né, irmão? Tem que ficar no negócio. Se arreda o pé daí para algum canto? Não. Você tem ido à igreja constantemente? Ih, irmão, tem dia que eu nem tenho tempo de sair daqui para ir na igreja, porque o negócio tem um bom movimento e eu não posso largar o negócio aqui na mão de qualquer um, né? Sabe como é que é? As pessoas estão vivendo essa desgraça achando que é Deus que lhes deu esses negócios, esses sepulcros. Vai buscar a face de Deus mesmo. Muitas vezes, meu irmão, Deus arranca tudo de você. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão tinha tudo lá, para quem ia peregrinar no deserto? Ninguém que não consegue vencer o seu próprio medo sai para peregrinar no deserto. Abraão andou por tendas a sua vida inteira, encarando as intempéries do deserto, encarando os salteadores, os ladrões que tinha no deserto, expondo a sua vida dia após dia nos seus arraiais. Se você não vencer com a fé e confiança em Deus o seu próprio medo, acabou, tem uma barreira diante de você intransponível. Você não tem que dizer: eu tenho coragem de encarar revólver. Não.
eu encaro, mas é o Senhor que lutará por mim. Porque não adianta você dizer que não tem medo. Deus vai dizer assim: ué, então eu criei você com defeito, né? Foi o único que eu criei sem medo. O medo é normal. O que não é normal é você ouvir: o Senhor é quem te guarda. Deus é contigo. Deus tem uma grande obra na tua vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o livram. Ó, irmão, estou vendo um anjo na tua frente, um anjo forte com escudo para te proteger. Ó, é Deus, é Deus, é Deus, é proteção, é guarda, é o sangue de Cristo sobre ti. Mas você não consegue nunca vencer o seu medo, a sua fé nunca desperta, a sua confiança nunca ressuscita. Sua confiança fica sempre lá, mortinha, lá no fundo do baú. O que adianta? Um Deus tremendo. Quantas vezes nós cantamos, tem até uma pregação, a igreja é soberana. Deus é soberano. Jesus Cristo tem todo o poder. Jesus Cristo tem todo o poder? É o bastante isso para você vencer os seus medos? Os seus temores? O que é maior, o seu medo ou o poder de Jesus Cristo? Então te prepara, porque vai chegar a hora de você colocar essa prova. Vai chegar a hora de você colocar essa prova. Porque Deus vai suscitar a guerra. Mas, pastor, até o fim, até nós sairmos da terra, Deus tem conosco um projeto de guerra. Daqui até o fim é só decreto de guerra. Sabe por que ficou essa trégua aí? Nós ficamos meio enferrujados nesses últimos meses? Porque Deus vai fazer uma limpa no meio do seu arraial. Mas depois nós vamos voltar para a batalha. Deus mostrou que não podia, porque Ele quer fazer um juízo lá fora. Ele vai usar as nossas vidas para fazer um juízo lá fora. Porém, o juízo começa pela casa de Deus. E quando eu falo casa de Deus, eu estou me referindo aqui, ao Ministério Geração Jesus Cristo. Não existe casa de Deus em nenhum outro lugar. É aqui que a coisa vai ficar muito estreita, irmão, é aqui. Até o final do ano nós vamos ver como a coisa vai ficar estreita por aqui. E nós já falamos, se você acha que não é Deus, se você acha que aqui é uma palhaçada, se você acha que não é isso que tu quer para a tua vida, se você não quer essa verdade que nós anunciamos aqui, fique tranquilo, fique em paz, vai para casa, vai dormir, vai curtir a vida, fique tranquilo. Mas se passar daquela porta para frente, vai ouvir, irmão. Vai ouvir. Se vai ouvir. Vai ouvir. E vai ouvir mais do que o que nós havíamos pensado que iria ouvir. Isso também é interessante, é impactante. Deuteronômio capítulo 20 diz o quê? É aquilo que nós escrevemos lá, aquela placa vermelha, né? Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro, cavalo, povo em maior número do que tu deles, não terás temor. Como assim não terei temor? Não lembra do Egito? Porque o Senhor, o teu Deus, que te livrou da terra do Egito, quando você não tinha exército, você não tinha armas, você não tinha nenhuma nação para lutar por você, você não tinha nenhum político para interceder por você, você não tinha nenhum presidente, nenhum vereador, nenhum senador, você não tinha nenhum deputado, você não tinha ninguém para lutar pela tua causa. O Senhor se levantou e lutou por ti. Ele desceu no Egito e te livrou. Então, quando tu vires carro e cavalo, povo em maior número do que tu, lembra-te de como eu te livrei do Egito. Será que ver a libertação de Israel do Egito não é o bastante para eu ser um valente? Não é o bastante para eu dizer que o meu medo não vai me deter? O meu medo não vai me parar, porque Deus é maior que ele. Todo sentimento que existia em mim, Deus é maior. Deus é maior. Então, meu irmão, atente, desperta, ressuscita, te levanta.
E quando você tiver aquele sentimento de perda, sabe aquele sentimento de perda? Entenda que se houver na sua vida uma perda, Deus suprirá ela. Se você anda com Deus, Deus suprirá ela. Agora, se você não aceita a perda, você acaba perdendo o mais importante, que é o Senhor nosso Deus. Então atente, porque grandes coisas tem feito o Senhor por aqueles que, mesmo com os seus medos e temores, insistem em fazer a vontade do Senhor. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Alexandre. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta noite, irmão Bruno, eu via alguns comprimidos voarem sobre a sua cabeça, e vi você pegar esses comprimidos e tomar, e vi a sua alma vazia. Assim diz o Senhor: esses comprimidos que tu toma são os seus próprios sentimentos, são as suas próprias decisões. E não vai a lugar nenhum dessa maneira. Amém. Amém. André? Volta aí. Amém. Deus me deu uma visão. Eu vi a irmã Fabiola, irmão Carlos Generoso, irmão Rafael Felipe, irmão André Sawande. E assim diz o Senhor: vós ainda estão com as mãos sujas neste lugar. Irmão Davidson, eu vi, irmão, a camisa que está no seu corpo. Eu via ela ia sumindo de ti. Mas quando eu olhava o seu corpo, era como se você estivesse com a brusa, estava a sua pele, era a brusa, irmão. A sua pele é a blusa. Irmã Cláudia, eu estava revendo o culto de domingo, e quando a irmã andava sobre a congregação, eu vi uma espada na sua mão. E essa espada, ela ia de encontro à irmã Rosângela Vieira, à irmã Maria e à irmã Rosana. Essa espada, ela entrava e feria, abria, o sangue jorrava, mas ele tornava a voltar. Isso aconteceu durante 3 vezes. Amém. Tem uma pergunta para você. Assim diz o Senhor, Deus da geração Jesus Cristo:
O que vieste ver aqui? O que vieste fazer aqui? Pergunta o Senhor. O que vieste ver no deserto? E assim diz o Senhor: isso aqui não é um clube para fazer visita, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Eu vejo, mestre, uma irmã da África de Moçambique. Eu vejo essa irmã na rua. E ela puxa a rua como uma espécie de tapete. Ela levanta a rua e joga aquilo tudo para o alto, com uma autoridade dada por Deus. Muitos se desesperam com a autoridade que está sobre ela. Mas assim diz o Senhor: eu te levanto como autoridade neste lugar, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Iago, Deus quer te levantar, mas Ele te manda dizer: não haja como criança, pois vós tem barba neste lugar. Não haja como criança, diz o Senhor. Rosana, Deus me mostra as suas mãos ainda sujas. E tem uma letra A sobre a sua cabeça. E essa letra A é de adultério, diz o Senhor. Irmã Mônica, assim repete o Senhor: seminários e pregações. Irmão Alexandre Braga, Deus torna a repetir e não falará mais. Não fale no meu nome, diz o Senhor. Ele te adverte mais uma vez: não falará mais. Não insista, esse é caminho de morte, diz o Senhor. Irmão Alexandre Genésio, assim diz o Senhor: eu te tirei do sepulcro assembleiano, investi na sua vida, te trouxe a este lugar, tenho falado pela sua boca,
os levantei como profeta nesta casa. Mas a teia de aranha que está nos seus pés é porque não houve crescimento. Chamei eu para as guerras, tu rejeitaste. Chamei para o campo de batalha, tu não fostes. Chamei para as madrugadas, tu recusaste. E dei coletes, armaduras, braceletes, espadas, escudos, capacetes. E isso tudo de uma vez, diz o Senhor. Porém te deixarei com a capa de profeta, mas tirarei de ti os adornos que lhe dei, as armaduras que lhe dei, as espadas que lhe dei, os braceletes que lhe dei, pois tu não usaste, diz o Senhor. Amém, mestre. Vamos ver o Romulo. Assim que começou os primeiros louvores, eu vi como se fosse uma onda no ar se formando em cima da Ágata. E eu vi uma lança ser entregue para ela. E essa lança era colocada nas costas dela e eu vi ela crescendo. Ela ficou grande. Mais ou menos uns 18 anos. Mais ou menos essa idade eu vi ela. E então ela pegou essa lança e manejava ela contra demônios. Amém. Eu vi como se em cima da congregação formasse um cristal. E esse cristal ele tinha quebras, não eram ondas, mas eram quadrados e pontudos, assim como se fosse um grande vidro se formou. E eu vi um anjo que chegava sobre esse cristal, né? Esse cristal de vidro, se fosse um vidro mesmo assim, é isso que eu consigo descrever do que eu vi. E esse anjo chegava e batia em cima para ver se estava forte. Ele vinha e batia com violência em cima desse cristal que se cobriu sobre toda a congregação. Amém. Mestre, quando o Senhor falou que a geração Jesus Cristo não se curvaria à maçonaria e acusa, Congresso Nacional, traficantes, quando o Senhor falou e acusa, eu vi uma espada cortando pessoas com o corpo tatuado como a Yakuza. Eu vi uma espada cortando o símbolo da maçonaria. Eu vi uma espada entrando dentro do Congresso Nacional e fazendo uma devastação quando o Senhor falou ao Congresso Nacional. E eu vi uma grande espada perseguindo traficantes armados. E eu recebi uma palavra que era para ser entregue ao Senhor, mestre. E diz assim: tu já venceu todos eles. Amém. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: olhai de para dentro de cada um de vós e vede se estão aprovados ou reprovados.
Ninguém pode me enganar. Ninguém pode contender com o meu espírito. Aqueles que contendem contra os profetas contendem contra mim. Aqueles que contendem com o sacerdócio contendem contra mim. Aquele que acha que eu sou um Deus inútil, pois bem, contendei contra o meu espírito e verás quem realmente eu sou. A palavra vem de um só prumo, a palavra tem uma só vereda, uma só via de comunicação. Eu sou o Deus da palavra. Formei cada um de vós, escolhi cada um de vós para esse momento. Eis que agora eu forjo a minha espada derradeira, a minha espada de contenda e ira e justiça sobre a terra. Quem poderá manejar a minha espada? Quem é digno de usar a minha capa de justiça? Porventura não são os meus valentes os que se submetem a homens traçados, manejados, forjados pela minha justiça, pela minha ordem? Mas muitos renegam a mim, muitos negam ao tudo aquilo que eu fiz, muitos negaram a tudo aquilo que eu já tenho falado. Eu bradei de cima de um grande monte, pois agora eu desço, agora eu subo, agora eu vou além, mas vou pelas mãos e pelas bocas daqueles que sempre me honraram e estremeceram mesmo sem entender, fizeram o que eu ordenei, porque vocês foram os meus, mas muitos são a minha decepção. Muitos são o meu investimento da vergonha, mas eu não ficarei envergonhado e mostrarei ao mundo quem eu sou por meio da geração Jesus Cristo, o nome que eu, o Senhor Todo-Poderoso, escolhi para usar na última hora. Levantai-vos, tochas humanas, pois eu vos usarei e estremecerei todo o globo terrestre. O meu caos está por vir, a minha justiça se anuncia. Eu sou o Deus da geração Jesus Cristo. Eu bradarei e estremecerei a terra e os corações humanos e provarei a toda a humanidade como eu ando na terra dos mortais com os meus fiéis. Na parte final da palavra, eu vi uma caneta escrevendo dentro do cérebro da irmã Ana, aqui de Blumenau. Ela estava sentada no meu lado e eu vi uma caneta sem auxílio de mãos, escrevendo as palavras dessa mensagem de hoje dentro da cabeça dela, na parte do cérebro, na parte de cima, na parte esquerda. Escrevia essas palavras. As palavras que saíam do púlpito eram escritas. Amém. A paz, igreja. Paulo Sérgio está aí? Não. Mestre, eu tive uma visão com o irmão Paulo Sérgio. Um recado primeiro e uma visão.
Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo a ti. Tu esquecestes que a boca fala o que provém do meu espírito, quando o meu sacerdote dizer que é. Tu esquecestes que os instrumentos do meu ministério são aprovados pelo meu sacerdote. Diante de ti e do púlpito, eu vejo uma muralha de ouro. Vês mesmo se é o Deus do mestre Tupirani que fala contigo, pois os seus clamores não estão subindo nos céus, os seus clamores batem nesse muro e caem no chão. Assim eu digo, o Senhor do pastor Tupirani. Qual é o seu nome? Seu nome? Não, atrás. Sua. Jean Kleber. Jean Kleber. Assim te manda dizer o Senhor da geração Jesus Cristo: a terra que tu pisas, és uma terra santa. Não vens aqui dentro buscando soluções para a sua vida, pois aqui não é um prostíbulo onde tem servos de Satanás dizendo o que quer agradar a cada um, dizendo que são profetas. Buscai morrer pela minha causa. Entenda o que és morrer pelo meu evangelho. Estar diante de ti uma ampulheta. Então corra, pois o tempo está passando. Assim diz o Senhor deste lugar. Luciano, Deus me deu uma visão. Eu te contemplei deitada, nua, de lado, com umas pernas acima de um homem. E a imagem desse homem para mim está borrada. Este homem é claro. Do lado direito eu vejo uma Bíblia. Eu falo tudo no alto. É simbolizando uma cama e um criado mudo, mas não há a cama, não há o criado mudo. Por baixo surgem serpentes, e essas serpentes envolvem vocês com uma velocidade muito grande. E assim o Deus da geração Jesus Cristo manda dizer: este momento da sua vida, para ele, foi nojento. Jumara, não se acomode. Corra, acelere. Não se acomode. Altair, tem uma palavra de Deus especialmente para você. Servo não tem boas intenções. Ovelha conhece a voz do pastor. Filho agradece pelos açoites recebidos, pela correção recebida. Os meus guerreiros não vivem sob desculpas. Os meus guerreiros vivem sob obediência ao meu sacerdote. Assim eu te digo nesta noite. Assim, eu digo, vocês que caminharam até agora,
se guiando pelos seus próprios pensamentos, dizendo que Deus falou com vocês, tendo sonhos, e por si só, vocês dizendo que Deus entregou para vocês. Visões que vocês dizem ter tido, que o Deus do mestre Tupirani entregou a vocês. Vocês que caminharam dessa forma até agora e trataste o meu sacerdote como palhaço. Assim eu digo, Deus, do servo do Deus. Assim eu digo, Davidson, o servo do Deus do mestre Tupirani, o Deus de vocês és uma prostituta. Doe quem doer. Até aqui, mestre. Aleluia. Deus me deu uma visão de um mover. Esse mover é esta grande seleção. E eu contemplava toda a igreja. E Deus me mostrava nesse mover entrava um vento muito forte dentro da igreja. Essas brusas pretas eram arrancadas de alguns e outros permanecia com as brusas pretas. E quando essas brusas pretas eram arrancadas, já não se viam mais aqueles que não foram aprovados por Deus. Deus vai arrancar aqueles que vestem essas brusas somente por fora, mas não a vestem por dentro, manda dizer o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo, nesta noite. Amém. Até o final para cima. Altair. Te vi sentado em uma cadeira. Vi um anjo do seu lado, com um chicote na mão, e ele açoitava as suas costas. Assim diz o Senhor: terá que entender a minha voz, sentirá a minha dor, pois avisei para não fazer amigo. Vi uma corda, essa corda amarrava as mãos da Maria e da Luciana juntos. Deus disse assim: não sou palhaço. Afonso, Deus diz assim: não proteja, não terei misericórdia de ti. Luciana, vi você sentada onde está, mas seus pés estão cobertos de lama. Só para testificar, mestre, o que a irmã Cláudia acabou de entregar, estava sentado na cadeira e via como se fosse uma navalha muito grande e era envezada, e ela rasgava as minhas costas. Fazia não um risco, mas como se fosse uma vala muito grande nas minhas costas.
só para testificar o que a irmã Cláudia acabou de entregar. E quando o Davidson falava do irmão Paulo Sérgio, mestre, eu vi o irmão Paulo Sérgio num lugar muito alto. Só que esse lugar, a passagem dele era muito estreita. Só que do outro lado tinha um grande abismo. E ele andava nesse lugar que era uma colina, era muito alto, era um alto de um morro, mas de muito alto. Ele andava, do lado direito tinha um corrimão, e embaixo era vazado, não tinha nada. E ele caminhava ali como se do outro lado não existisse abismo. Ele subia, corria, subia e descia, como se ali não existisse abismo. Ele não se apercebeu do abismo que está à sua frente. Foi o que eu entendi na visão. E quando o irmão Rômulo falava de tochas, eu vi algumas tochas no ministério, mas eram muito poucas, quase nenhuma, mestre. Quando o irmão Rômulo entregava, eu vi algumas tochas acesas aqui, mas pelas pessoas que estão aqui, o número era insignificante. E eu via um grande pé. Esse pé, ele batia nesse chão. Quando ele batia, o vento que saía desse pé jogava a Eronilde do outro lado da parede. Ela batia no muro, feria a cabeça, levantava, tentava tornar, mas não lhe era permitido entrar. Amém. Algum dos profetas? Não. Irmãos, Deus é um ser muito sério. Ele não brinca com as coisas. As pessoas ouviram a vida inteira, 2000 anos, que Deus mandou o seu filho para morrer na cruz. Tem relatos das dores de Jesus que pessoas nem leem, relatos transcritos por médicos que descrevem o que significa uma crucificação, a posição em que a cruz era colocada, como eram escravos, um sacrifício fora do comum. Eu sempre pergunto, se você desse o seu filho para morrer por alguém, e esse alguém cuspisse no sacrifício que você deu, você tendo poder, o que você faria com esse alguém? Ou seja, Deus não brinca, né? Você vê a repreensão até para os profetas aqui. Mas quantas vezes Deus, usando os profetas para os profetas, falou: não tem amigo nesse lugar. Não tem amigo nesse lugar não quer dizer que ele não vai ser seu amigo, que ele não quer o seu bem, que ele não é o seu irmão, que ele não vai ter comunhão com você. Não é isso. Está se falando não para um homem não tenha amigo nesse lugar, está se falando para um profeta, na posição de profeta. Profeta, meu irmão, não pode ter amigo. Na função dele, não pode ter amigo. Ele tem que entregar a mensagem do Senhor completa, inteira, sem engolir nada, e nem, pô, o cara é meu amigo, né? Pô, vou dizer isso para ele, na frente de todo mundo? Se Deus mandou, se tu não disser, a vergonha que o teu amigo ia passar, quem vai passar é você. Não é assim que funciona? Saul vai lá, usa a tua espada e mata os amalequitas. Aí Saul não matou os amalequitas. Deus falou: então agora tu vai usar a tua espada e vai matar a si mesmo. Saul suicidou-se sobre a própria espada. O Deus da geração de Jesus Cristo é o único Deus. Israel não tem Deus. As assembleias não têm Deus. Os batistas não têm Deus. O espiritismo não tem Deus, o catolicismo não tem Deus.
Coloquei na mesma linha. Os metodistas não têm Deus. Me fala uma denominação aí qualquer, eu vou te dizer, não tem Deus. Só existe um Deus em um só lugar, é o Deus da geração Jesus Cristo que habita no nosso meio. Só esse. Não tem salvação em outro lugar. Eu, pastor Tupirani, desafio qualquer um que diga, não, tem salvação ali. Eu desafio qualquer um. Se alguém quiser o desafio de vida e de morte, estou aqui, para que Deus mate aquele que estiver certo, aquele que estiver errado, e deixe viver o que está certo. Eu não vim até aqui, irmão, não foi caminhando, brincando com Jesus, não. Eu levei a sério. Eu tenho hoje 30 anos de evangelho, mas foi levando Deus muito a sério. Enquanto os meus colegas, irmãos da Batista, estavam trocando de casal, adulterando, prostituindo, eu estava mantendo uma vida de santidade. Eu lutava, eu tive as minhas lutas, as minhas guerras, mesmo dentro da igreja batista. A Bíblia que eu lia me era o suficiente para eu lutar por uma vida de santidade. Enquanto eles não, eles viviam a vidinha deles. Eu não, eu lutava, eu sofria as aflições para não decepcionar Jesus, para não frustrar os seus projetos, para não envergonhar o seu nome, para não transgredir a palavra, e foi com esse Deus santo que eu cheguei até aqui. Então, meu irmão, eu vou falar aos profetas nessa hora, e vocês não se iludam quando os profetas disserem assim, assim digo eu. Não pense que só eles estão dizendo não, tá? Deus está no negócio, tá? Não se ilude não, porque profeta não é louco de chegar aqui na frente e dizer, assim digo eu. Profeta não é louco disso não. O eu aqui, não vem pensar que é homem que está falando não, tá, irmão? Não se ilude não. Se você não sabe, tem dúvida, vem aqui no professor que te ensina, tá? Cuidado com os seus pensamentos. Ovelha não tem capacidade de raciocínio não. Ovelha é animal, pastor é homem, a diferença é muito grande. Você na Bíblia é comparado a um animal, eu sou comparado a um homem. E Deus tem tanto zelo, deseja tanto salvar as ovelhas, que levanta homens para guiá-las. Você conhece alguma ovelha líder no meio do rebanho? Conhece? Você conhece a ovelha que guia a ovelha? Então, meu irmão, veja bem, aqui não tem brincadeira. Os profetas têm que entregar, porque esta é a dispensação, esse é o momento. As coisas vão mudar, não sei como vão ficar no próximo ano. Alguma mudança vai ter com absoluta certeza, mas eu não sei qual será a mudança. Agora, uma coisa é fato, recebeu, tem que passar na íntegra. Tem que passar na íntegra, sem retirar e sem nem acrescentar nada. Deus falou ABC, olha, é ABC. Se Deus dá um entendimento, você fala para esclarecer, fala. Agora, geração Jesus Cristo não está aqui atrás de multidão, não estamos atrás de multidão, mas estamos atrás dos santos do Senhor, os seus diamantes, aqueles que vão fazer a diferença sobre a terra, porque Deus pode levantar um, e com esse um ele fazia a obra que ele bem poderia fazer com 1 milhão. Se não tem 1 milhão, ele com um faz a obra, não faz? Ele usou um exército para libertar Israel do Egito? Não, ele usou quantos? Quantos Deus usou para libertar Israel do Egito? 1. Usou 1. Você está entendendo o poder do teu Deus, meu irmão? Então eu te pergunto, irmão, você quer mesmo Deus? E sabe o que é impressionante? Incrível as coisas que os profetas têm se levantado para falar, coisas que nunca foram faladas, mas coisas que Deus já havia mostrado. E o mais impressionante é que as pessoas, ao invés de colocarem o rosto em terra, no pó e na cinza, dizer, Deus, eu quero, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Não, ainda, ó, nariz em pé. O que adianta o teu nariz em pé se você vai perder Deus? O que adianta? Você não pode perder Deus, você tem que lutar. Deixa Ele te pisar, deixa Ele te moer, deixa Ele te humilhar, mas fica com Ele. Tem gente que não adianta.
Não, eu vou sair da igreja que eu estou sendo humilhado. É mesmo? E quando você cair no mundo, você não vai ser humilhado? Se o sal se tornar insípido, ele presta para quê? Para nada mais a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Se tu acha que é duro ser pisado pelos pés do Senhor, imagine os pés do diabo. Porque quando você cair lá fora, ele vem com tudo. Quando ele te vê fora da tenda do Senhor, ele vem com tudo. Ele vai te pegar, ele vai acabar contigo. Tem que aceitar o açoite, tem que aceitar a correção, tem que aceitar ser pisado, tem que aceitar que todo mundo te veja, porque assim diz o Senhor: aquilo que eu vos falo ao pé do ouvido, apregoai aos telhados, mas aquilo que você fez no oculto, ele trará à luz. Se fosse você que desse o seu filho para morrer por alguém, você não ia valorizar não o sacrifício do seu filho? Se você tivesse desprendido um grande sacrifício, às vezes nós ajudamos uma pessoa, nos dispomos, nos sacrificamos, daqui a pouco a gente vê aquela pessoa cheia de arrogância, dando as costas, a gente diz assim: eu fiz tanto por essa pessoa, agora eu não faço mais nada. Nós não fazemos assim? Que dirá Deus mandando o seu filho, meu irmão? Valoriza, meu irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, vai ler os livros dos mártires, vai ler o livro que fala sobre os cristãos perseguidos. É sangue demais derramado para que essa história não seja verdadeira. É muito sangue derramado para que essa história não seja verdadeira. Valoriza isso, valoriza. Te conserta, irmão. Sai daqui consertado. Sabe por que Deus repete repreensões e repreensões? Porque quando veio a primeira, a pessoa não aceitou. Chega uma hora que tu não vai aguentar mais, tu vai escapar de debaixo das asas do Senhor, e quando tu escapar, o diabo vai dizer assim: vinde bendita. Algo mais dos profetas? Mestre, o senhor fala, mas o senhor fala com uma capa preta nas costas e uma espada preta na mão, e a mesma espada que eu via o senhor receber naquele mover de sábado. Essa espada, ela está na mão esquerda do Senhor e ela pinga sangue, essa espada. Amém. Amém. Quando você dava essa última palavra, eu via em volta de ti e da sua cabeça muitas letras. Essas letras rodeavam sobre ti. Digo eu, terei que repetir a lição maternal com esse povo ingrato. Descerei a minha espada sem misericórdia. Alguém mais? Amém, então. Então vamos ficar de pé. De que adianta ano após ano ouvir pregações? Ano após ano ler a Bíblia? Se não há preço pago,
se não há renúncia feita? Que adianta? Deus é real e trará a juízo todas as coisas. Isto é fato, que Deus é real. Bendito Deus, glorioso Pai, nós te damos graças, Senhor, por quanto tens tratado conosco. A repreensão de cada um, Deus, é uma lição para todos. O teu agrado de um, Deus, também é a lição para todos. Cada passo do Senhor é uma lição para todos. E por isso nós te glorificamos, Senhor. Que o que esteja forte fique mais forte ainda, Senhor. E que o fraco, Senhor, possa encontrar o caminho da fortaleza, Deus. Porque nós sabemos muito bem, Senhor, que em breve toda obra cessará, onde haverá somente um pastor e um só rebanho, Deus. E ali o teu nome será glorificado pelos séculos dos séculos sem fim. Continua tratando, Deus, de forma que aqueles que verdadeiramente querem a Ti e a verdade encontrem dia a dia coragem para renunciar e glorificar o Teu nome. Alguns, porém, Senhor, desceram tão profundo nas negruras que não encontram forças para voltar. Mas o Senhor os avisou quando deram o primeiro passo no abismo. Porém, não se atentaram, e um abismo chamou outro abismo, e foram descendo as profundezas. E muitos surgirão como exemplo nesta geração, nesta congregação. Muitos serão exemplo de que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo e não dar ouvidos a uma mensagem, a uma pregação e aos profetas. Vão ficar tontos, vão ficar desnorteados, vão ficar perdidos e vão ter que atentar para aquilo que um dia desprezaram. E exulta e canta aqueles que ainda terão essa compaixão e misericórdia. Porque o Deus da geração de Jesus Cristo é vivo e é único. Alô. Deus me fez contemplar, mestre, a visão de novo do abismo. E eu consigo ver a irmã Suelene ao lado do Paulo Sérgio nesse abismo. E eu vejo o corrimão ser arrancado desse abismo. E assim diz o Senhor, Paulo Sérgio: tu estás no precipício. E assim diz o Senhor, Suelene: tu cairás junto com ele, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia. Você quer a verdade? Qual verdade você quer? A sua ou a que Deus tem para você? Medita nisso. Deus leva ao teu povo, Deus. Leva na tua graça, na tua paz, ainda que, ó Deus, com as tuas marcas, com as tuas correntes, com os teus açoites. Porque se não houver, Deus, a repreensão, o caminho do mal é trilhado como se fosse trilha natural. Mas o Senhor é poderoso para nos fazer retornar, Deus,
e a entender que só o Senhor é Deus. Assim leva-nos, pois nós somos, ó Deus, certamente os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.